Depois você deixa a sua Bíblia aberta, porque vamos fazer mais comentários dentro da sequência deste texto. Mas por hora, vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Louvado seja Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Por favor, levante a sua mão direita para Deus e oremos ao Senhor. Pai de misericórdia, Deus poderoso, eu quero te louvar, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para juntos, ó Pai, estarmos te adorando, te louvando, estarmos, Senhor, ouvindo a tua bendita palavra. Que esta palavra, como a tua própria palavra diz, possa ser uma semente, e que esta semente, Deus, possa cair num solo fértil, num solo que produza, num solo bom, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema do evangelho, da mensagem hoje é: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Repetindo, o tema da mensagem é: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época um pouco complicada, e se vocês retornarem, na Roma antiga, que era a carta endereçada do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vamos observar algumas coisas semelhantes àquelas que estão acontecendo nos nossos dias. Observe aí mesmo no capítulo 1 de Romanos, nós vamos ver aqui o versículo 23. Diz aí, olha: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. O que significa isso? Naquela época já haviam pessoas mudando a glória de Deus, a glória do Deus incorruptível. E estas pessoas, elas tornaram a glória de Deus como aves, como diz a palavra, como quadrúpedes, como répteis. Ou seja, pegaram aquilo que é celestial e transformaram naquilo que é terreno, naquilo que é comum, naquilo que não tem significado. Se nós, como pessoas, ficarmos como estes que assim o fazem, nós estaremos muito distantes de Deus, porque Deus, Ele tem um objetivo de se aproximar de nós, porém nós não podemos tratar as coisas de Deus como sendo coisas de animais, como sendo coisas de aves, como sendo coisas de répteis. Ou seja, muitas pessoas viraram as costas para as coisas de Deus, muitas pessoas viraram as costas para a palavra de Deus, não têm dado mais ouvido à voz de Deus, não têm deixado Deus fazer a obra na vida deles. Eu quero te explicar algo. Nós, como diz a Bíblia, somos feitos espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Tudo que nós ministramos no Evangelho de Cristo fala da espiritualidade, fala das coisas que são do céu, fala das coisas que são de Deus. E tudo aquilo que falamos que é do mundo, que é da terra, fala das coisas daqui, desta vida passageira que temos aqui na terra.
terra. E aqui as pessoas estão dizendo assim: pegaram a glória de Deus e transformaram a glória de Deus em coisas corruptíveis, em coisas que terminam, em coisas que têm fim. E aqui ele diz que, no versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Está diferente os dias de hoje, da Roma antiga? Mudaram a glória de Deus e transformaram como se fosse algo de homem. E ele diz aqui, ó, deixaram de honrar a Deus e começaram a honrar a criatura, e começaram a honrar os seus pensadores, as pessoas que não têm compromisso com Deus, as pessoas que não querem saber das coisas de Deus. No versículo 26 diz assim: pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, ou seja, se tornaram lésbicas. Versículo 27: e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Hoje em dia nós vivemos o culto aos homossexuais, nós vivemos o culto às lésbicas, aos travestis, a tantas pessoas que querem dizer que eles têm que ser livres para escolher a que tipo de relação eles querem ter, se eles querem ter relações heterossexuais ou homossexuais. Não era difícil na Roma antiga. Lá também os homens, o mundo estava entregue a essas coisas. Irmãos, não há nenhuma novidade nisso. Isso não é novidade, porque é bíblico. A Bíblia já fala disso há muitos e muitos anos atrás. Já estava acontecendo lá e continua acontecendo hoje, porque é uma consequência, porque o pecado habita nos seres humanos, o pecado habita nos homens, nas mulheres, e as pessoas vivem assim. Isso não mudou nada. E a Bíblia continua dizendo aqui, versículo 28, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Hoje, o mundo continua da mesma forma. As pessoas estão entregues a um sentimento perverso. O sentimento delas é do mal. O sentimento delas é fazer as coisas que não agradam a Deus. Eles abandonaram o conhecimento de Deus. Muitos até dizem que Deus não existe. Muitos se voltaram para a materialidade totalmente. Eles acham que a vida do homem ela começa e termina aqui. Ela não tem um futuro. Ele não vai ter que dar conta de si, não vai ter que se apresentar diante de Deus. E esta é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Os homens abandonaram o conhecimento de Deus. As pessoas não querem conhecer a Deus, não querem ler a Bíblia, não querem conversar sobre Deus, não querem deixar Deus agir na vida delas, não querem deixar a presença de Deus vir sobre elas. Estamos vivendo como na Roma antiga. Versículo 29: estando cheios de toda a iniquidade que é o pecado, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Está diferente hoje? Parece que eu estou lendo o jornal. As coisas que estão acontecendo no mundo. Homens mentirosos, homens que não cumprem contrato, mulheres mentirosas, mulheres que não cumprem contrato,
pessoas entregues à sua própria cobiça, pessoas avarentas, desejosas de riqueza. Avareza significa desejo exagerado pela riqueza. Nós temos aqui a malícia, tudo hoje é malicioso. Às vezes você está no seu ambiente de trabalho, tudo a pessoa vê malícia, tudo ela vê um segundo sentido, um duplo sentido, as piadas que fazem as pessoas rirem, tudo hoje tem uma dupla conotação. Hoje nós vivemos este período aqui de inveja, de pessoas matando umas às outras. Hoje, todos os dias, os programas de mais audiência são os programas de policiais. O programa que fala de assalto, o programa que fala de coisas ruins que estão acontecendo, e todos os dias, infelizmente, as pessoas morrem por bala perdida, morrem por facada, morrem por acidente de carro. Pessoas estão matando umas às outras por causa de sinais de trânsito, por causa de uma discussão, por causa do término de um namoro, por causa do término de um relacionamento. Nós estamos vivendo da mesma forma que se vivia na Roma antiga. O mundo está entregue às suas paixões e concupiscência. O mundo está entregue às suas iniquidades. As pessoas estão cada dia mais se distanciando de Deus. As pessoas estão cada dia mais se afastando da verdade. E o que é que nós vamos fazer? O que é que nós podemos fazer em relação a isso? Versículo 32 diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Nós sabemos. A humanidade sabe o que é o correto. A humanidade sabe. Não precisa ser evangélico ou cristão para saber o que é certo e o que é errado. Qualquer pessoa entende o que ela pode e o que é que ela não pode fazer. Não somos crianças, porque as crianças nós relevamos. Só que a humanidade, ela escolheu. E o que a Bíblia diz aqui? Estas pessoas são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Porque são pessoas entregues. Como nós vemos, Deus os entregou. Deus deixou que eles vivessem a vida deles. E muitas vezes, irmãos, não temos como reverter, não temos como mudar. A expectativa, ela não muda, porque muitas vezes a pessoa não quer buscar as coisas de Deus. Mas aqui, no nosso ambiente, nós podemos pensar assim: poxa, pastor, está tudo tão difícil, como vai ser agora? O que vai acontecer? Segue um pouquinho para frente aí, capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou, sem lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. E isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não tem diferença. Eu não sou melhor do que aquela pessoa que vive lá fora. Eu não sou uma pessoa que possa me julgar melhor, porque a Bíblia está dizendo: todos pecaram. A humanidade vive mergulhada em suas iniquidades e pecados. Mas o Senhor Jesus se manifestou para que aquela pessoa que crê nele, aquela pessoa que entregar a sua vida para ele, aquela pessoa que decidir segui-lo, o Senhor diz assim: que os teus pecados são perdoados. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza, de todo mal. Porque o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus nos limpa. Basta fazer o que? Crer no Senhor. Basta se colocar aos pés do Senhor. Basta você confessar as suas culpas, as suas iniquidades, confessar aquilo que acontece com você, porque hoje Jesus está presente aqui
para nos perdoar, para nos lavar, para nos purificar. E esta é a nossa missão: pregar o Evangelho da purificação, o Evangelho da mudança, o Evangelho da transformação, o Evangelho que faz de nós nova criatura, porque hoje nós somos uma nova criatura e qualquer pessoa que quiser pode se tornar uma nova pessoa na presença de Deus. Capítulo 3, versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, para toda essa humanidade pecadora, o Senhor revela que é de graça, ninguém tem que pagar nada. Você não tem que pagar dízimo para ser salvo, você não tem que dar oferta para ser salvo, você não tem que fazer sacrifício nenhum para ser salvo, porque é de graça. O Senhor diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Deus, Ele nos dá para todos nós o dom da salvação, o presente da salvação, o presente da mudança interior, o presente da mudança da mente, da mudança da forma de agir, da forma de pensar. Hoje, Jesus está propondo para nós que nós podemos ser justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus veio para nos redimir, Jesus veio para nos resgatar, Jesus veio para tirar de nós toda a iniquidade, todo o pecado. Basta nós abrirmos o coração, porque Ele é fiel e justo para nos purificar. Deus não te fez para condenação, mas Deus te fez para a salvação. Deus não nos fez para vivermos com a cabeça baixa, mas para vivermos com a cabeça erguida, com a cabeça alta, olhando as coisas de cima, porque é isso que Deus está fazendo. Capítulo 3, versículo 25: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus, Ele está nos purificando, Ele está nos limpando, Ele está nos lavando. Nós não temos que andar culpados, nós não temos que andar com consciência pesada, nós temos que nos colocar diante de Deus e dizer: eu aceito essa dádiva, eu aceito esse presente, eu quero isso na minha vida, eu quero aceitar o presente de Deus, eu quero aceitar a presença de Deus. Versículo 27: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Jactância, meus irmãos, significa ostentação, vanglória, arrogância, atitude presunçosa. Existem muitas pessoas jactanciosas, existem muitas pessoas orgulhosas que dizem assim: eu não preciso desse presente, eu não preciso da graça de Deus, eu não acredito em Jesus Cristo, eu não acredito na palavra de Deus, eu acho que tudo isso que vocês falam é bobagem. São pessoas jactanciosas. Ou temos também aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu sou perfeito, eu nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí, não tenho malícia, sou uma pessoa honesta, acordada, não tenho defeito, por isso eu me orgulho de saber que eu vou para o céu. Porque aquela pessoa no coração, ela já traz a jactância. A Bíblia diz que certa vez o Senhor Jesus, contando uma parábola, Ele disse que havia ali um publicano, e ele estava no templo orando, e esse publicano e pecador, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. A oração dele era pedir perdão, a oração dele era pedir misericórdia. Mas a Bíblia diz que havia um fariseu na parábola, e esse homem, considerado
comportamento ilibado, de conduta ilibada, ele dizia assim: ah, Senhor, obrigado, porque eu não sou como este publicano pecador. Não, eu não minto, eu entrego os meus dízimos, eu sou fiel, eu faço tudo certo. Então a oração do fariseu era uma oração de jactância, de orgulho, era uma oração de ostentação, de vanglória. Olha como eu sou bom. E muitas vezes nós vemos isso, pessoas que se acham acima do bem e do mal, pessoas que têm na sua mente, no seu coração, o desejo de fazer as coisas e dizer assim: olha como eu sou bom. Nada disso serve para Deus. Tanto a jactância do lado de dizer que não precisa de Deus, quanto a jactância de dizer: olha, eu sou bom, eu faço tudo correto e eu não preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do perdão de Deus na minha vida. Eu preciso da presença de Jesus. Eu preciso viver para Jesus. Eu preciso estar com Jesus. Eu preciso estar junto com Jesus. E é isso que faz a diferença em nós. Quando nós aceitamos esta graça de Deus na nossa vida, ainda que muitas pessoas não aceitam e querem permanecer lá fora, mas você está na presença de Deus. Aceite a graça de Deus, aceite o perdão de Deus, aceite a vida de Deus, aceite a manifestação de Deus na sua vida. Versículo 28: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Muitas vezes nós achamos que Deus é só nós que somos evangélicos. Nós falamos assim: olha, Deus é nosso, como se Deus não pudesse agir em outro lugar, como se Deus não pudesse agir em outras pessoas. Aqui o apóstolo está dizendo que Jesus Cristo, que Deus Pai, que o Espírito Santo, que a manifestação de Deus é para quem quiser a manifestação de Deus. Você quer a manifestação de Deus? Não é só para uma classe de pessoas, mas é para quem quiser. É para todos que abrirem o seu coração. É para todos que derem um lugar para Deus na tua vida. Se você der um lugar para Deus hoje, é para você a manifestação de Deus. Se você der um lugar no seu coração, a graça de Deus vai se manifestar em você. O favor de Deus vai se manifestar em você. Versículo 30: se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, porque aquele que faz porque crê em Jesus, aquele que segue os mandamentos de Jesus, aquele que vive para Jesus, as coisas que nós lemos e meditamos aqui hoje, ruins, pecaminosas, de iniquidade, elas não têm sabor na vida daquele que fez a entrega, na vida daquele que recebeu o Cristo. Agora eu quero voltar para o capítulo 1, no versículo 16 e 17, porque aqui foi onde eu iniciei esta palavra, e é aqui que eu quero terminar esta palavra. Aqui a Bíblia diz aqui: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não tenho vergonha de dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é o único instrumento capaz de modificar a nossa sociedade. O Evangelho segundo Jesus Cristo é o único instrumento capaz de modificar a vida de uma pessoa. Se o Evangelho de Jesus não fizer efeito, não puder mudar
pensar e agir, nada mais terá poder de mudança, porque nós estamos falando que o Evangelho é o poder de Deus na vida das pessoas que desejam a salvação. Se você acredita em Jesus, o Evangelho vira poder dentro de você, te dá capacidade, te dá força para seguir em frente e faz de você uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, porque ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você crê? Então o Evangelho é o poder de Deus na sua vida. É o poder de Deus. Você está ouvindo aqui poder de Deus. Você está ouvindo aqui unção de Deus. A humanidade não está perdida totalmente, porque se ela crê em Jesus e no Evangelho de Jesus, Deus pode salvar a humanidade. Deus pode mudar a nossa sociedade que está podre, que está cheia de pecados. Deus pode mudar o costume do coração, o desejo pecaminoso. Deus pode mudar, porque tudo está resumido no Cristo do Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quando o Evangelho entra, que é o poder de Deus, você abre os seus olhos para a justiça de Deus. Os seus olhos se abrem para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. Você não vai precisar ter um pastor te cobrando. Você não vai precisar ter a tua mãe te cobrando, o teu pai te cobrando. Você não vai precisar ter o teu marido te cobrando, a tua esposa te cobrando. Não, porque você vai ter a justiça de Deus em você. E você vai olhar e vai dizer: eu vou fazer escolhas pelo Evangelho. Eu vou fazer escolhas pela palavra de Deus. Eu vou fazer escolhas pelas coisas que eu internalizei em mim, pela proposta do Cristo, pela presença do Cristo e pela manifestação do poder de Deus. Eu tenho certeza que se você crer e abrir o seu coração, o Evangelho vai se transformar em poder de Deus na sua vida. Poder de cura, poder de portas abertas, poder de transformação do caráter, poder de manifestação do fruto do Espírito, poder de manifestação dos dons espirituais, porque é isso que Jesus veio fazer, te dar uma nova vida. E hoje o Senhor está dizendo para nós, não temos que ter vergonha de dizer: sou do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus na vida daquele que crê. Amém, igreja? Quantos recebem a palavra de Deus? Se você puder, fique de pé no seu lugar agora. Eu quero fazer uma oração com todos vocês. Por favor, coloque as duas mãos assim na altura do teu coração e feche os seus olhos na presença de Deus e oremos. Pai, que misericórdia, Deus de poder e graça, eu quero te louvar por tua presença em nossas vidas. Eu quero te louvar por tua presença em nosso meio. Senhor, quero te pedir agora, em favor de cada pessoa que aqui está, para que o Senhor venha completar a obra em nós, porque a tua palavra, Senhor, ela nos mostra que nós não temos que ter vergonha do Evangelho. A tua palavra nos mostra as coisas que são corretas e as que não são corretas, e que aqueles que estão no Evangelho, eles têm o poder de Deus, a unção de Deus, para viver em novidade de vida, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que aconteça este milagre em nós, ó Pai, e que nenhum de nós venha ter vergonha do Evangelho, mas que possamos assumir o Evangelho nas nossas vidas, que possamos assumir os ensinamentos de Jesus Cristo, que possamos viver em tua presença, que possamos comer na tua presença, andar na tua presença, Senhor, caminhar na tua presença, vivemos, ó Pai, no dia a dia contigo. Por isso eu te peço, completa a obra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos